A palavra de Deus, ela está escrita no livro de Ezequiel, capítulo 3. Glórias a Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Eu me alegro muito, igreja, em ver aqui nessa noite o irmão Cláudio, seus filhos, porque como já foi dito essa noite, estivemos ali fazendo cultos na casa deles. Quando nós saímos, igreja, para fazer a obra, a alegria que o Espírito Santo de Deus dá aos nossos corações é quando se concretiza. É quando nós temos a certeza que Ele fez a obra. Como nessa noite nós vemos que Ele fez a obra. Quando nós vemos essa família estar aqui participando, como esteve ontem, estar aqui novamente, nós podemos ver a glória de Deus sobre as nossas vidas. A palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 4. Depois eu vou pular para o versículo 16, igreja. E depois vou lá para o finzinho, para o capítulo 27, só para a igreja entender a palavra. Ela diz mais ou menos assim. E disse-me ainda, no versículo 4. Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. No versículo 16 diz o seguinte: e sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e avi-lo-ás da minha parte. Glorificado seja Deus. No versículo 27 diz: mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Amém, igreja? Glórias a Deus. Na casa de Deus, igreja, no meio do povo de Deus, é para ser dito a palavra de Deus. A palavra de Deus, igreja, ela nunca foi para matar. Ela sempre foi para edificar. A casa do nosso Deus, igreja, ela nunca foi um matadouro. Ela sempre foi lugar de restauração. Ela sempre foi lugar de transformação. A casa do papai, igreja, é lugar de transformação. É lugar de aprender a viver segundo a palavra do nosso Deus. Existem alguns por aí, igreja, dizendo: Deus conhece o meu coração. Ele quer somente o meu coração. Mas a palavra de Deus, ela me diz totalmente ao contrário. A palavra de Deus, ela me diz no livro de 1 Samuel, capítulo 7, se eu não me engano, versículo 17. Que o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele não quer simplesmente o nosso coração. Ele disse naquela mensagem que Ele não vê como o homem vê. Porque o homem vê simplesmente a matéria. O homem vê simplesmente aquilo que está diante dos seus olhos. O nosso Deus, Ele vê o nosso coração. E quando o homem e a mulher de Deus abre a sua boca e diz: o meu Deus quer o meu coração, Ele está dizendo verdadeiramente o que está dentro do seu coração. O seu coração está podre. O seu coração está precisando ser liberto. O seu coração está precisando ser transformado. O seu coração está precisando verdadeiramente conhecer a Cristo. Porque o meu Deus, Ele tem falado comigo grandemente. Ele tem falado comigo e dito: filho meu, sem renúncia não existe salvação. Sem renúncia não existe salvação. Não adianta, igreja. Você pode correr para os confins da terra. Você pode correr até o fim do mundo.
Se não houver salvação, se não houver renúncia, de maneira alguma você vai conhecer a salvação em Cristo Jesus. Igreja, o nosso Deus, o soberano sobre todas as nações, Ele renunciou. Quem é eu e quem é ti para não renunciar para com Ele? Ele renunciou à sua glória. Ele renunciou ao seu templo. Ele renunciou tudo o que Ele tinha. Quando Ele se fez carne e desceu a essa terra. O nosso soberano Deus, Ele renunciou para se fazer carne como mim e ti. Hoje eu ouço uma pregação me dizendo que não, eu não preciso largar isso, eu não preciso largar aquilo, eu não preciso deixar isso, porque eu vivo um evangelho light. Que evangelho light é esse que nós vivemos, que não existe? Que evangelho light é esse que não tem intimidade com Deus? Que evangelho light é esse que não tem comunhão com Deus? Que evangelho light é esse que não tem obediência à palavra de Deus? O nosso Deus disse que o que deve ser pregado dentro da casa dele é a palavra. E para que aqueles que conhecem a palavra sabem muito bem que quando estamos falando de palavra, estamos falando de Cristo Jesus, porque Ele é a palavra. Ele disse no livro de João: o verbo se tornou carne. O verbo se tornou carne. A palavra do nosso Deus é o nosso Jesus, que abriu mão de tudo que tinha para nos ensinar como viver, como caminhar para chegar até os céus. Não adianta, igreja. Não adianta você viver esse evangelho light. Você vai passar 100 anos dentro da igreja. Quando você morrer, você vai ser condenado. Infelizmente, é preciso se dizer. Infelizmente, é preciso se pregar. Que se você for por esse oba-oba de pregadores que estamos vendo nos dias atuais, igreja, você vai caminhar, trilhar um caminho que vai te conduzir à perdição eterna. Porque nós não estamos falando, igreja, de umas férias. Nós não estamos falando de férias de verão, que ela se acaba. Nós estamos falando, igreja, é de salvação. Nós estamos falando de algo que é eterno. É para toda a eternidade. Não é algo que um dia eu e você voltaríamos para dizer como é que está sendo. Essa parte o nosso Senhor já deixou escrita. Essa parte Ele já deixou para que nós venhamos conhecer, para que nós venhamos saber. A palavra do nosso Deus, igreja, ela é fiel e verdadeira para se cumprir na minha e na tua vida, mas é de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Tem muitos e muitos pregadores aí afora, dizendo que hoje em dia não precisa mais. Estão pregando usos e costume. Você não precisa abrir mão disso, não precisa abrir mão daquilo, porque Deus quer o teu coração. Que evangelho de hipocrisia é esse que está sendo pregado nos dias de hoje, igreja? Igreja, eu tenho certeza que o que está sendo pregado dentro do ministério Ebenezer não é esse evangelho de hipocrisia, porque eu participo dos cultos. Eu participo dos cultos de ensino ali na sede. Eu sei o que é pregado ali na sede. Eu sei que o nosso pastor presidente, igreja, ele não passa a mão na cabeça daquele que está errado, porque ele prega a palavra. Ali é pregado a palavra toda terça-feira, porque eu estou lá para ouvir. Eu sei o que é pregado naquele lugar. Só que por 2 vezes, igreja, por 2 vezes eu estava comentando isso com o irmão Marquinhos. Por 2 vezes sentado num culto de Santa Ceia na sede. O Espírito Santo de Deus toca em mim e fala ao meu ouvido, brada no meu coração e diz: olha para isso, meu filho meu. Eu digo: o que, pai? Esse povo, ele se acha digno. Esse povo, ele se acha digno de sentar na mesa para ceiar comigo, mas eles não se acham digno de sentar para aprender comigo. Eu digo: como assim, pai? Ele disse: olha ao teu redor. Aquilo era um culto de Santa Ceia. A igreja, ela estava abarrotada de gente que não cabia ninguém. Não cabia mais gente dentro da igreja. E o Senhor bradou no meu coração e disse: nos cultos de ensino você está aqui também. Você está vendo a diferença?
Eu digo sim, Pai. É muita hipocrisia. É muita hipocrisia do cristão que se acha digno sentar na mesa para reinar, para poder participar da ceia com o Senhor. Mas ele acha que para aprender com Deus, ele não precisa estar lá. A palavra de Deus, igreja, é quem tem que ser pregada. A palavra de Deus, ela precisa ser vivida dentro da igreja, no meio do seu povo. Eu louvo, engrandeço e exalto o nome do meu Deus, pelo Deus que Ele é na minha vida. E eu tenho certeza, igreja, que Ele está trabalhando na vida de cada um de vocês também. E Ele me enviou nessa noite para vos dizer: não existe salvação sem renúncia. Não existe, igreja. A gente vê nos cultos de hoje, igreja, a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo de Deus está sobre o altar, mas tem gente falando no celular, mas tem gente mandando mensagem. Ei, se tu não tem reverência ao Espírito Santo de Deus, sai da casa do Pai, porque Ele é zeloso para com o teu povo. O Deus de Israel, Ele é fiel, igreja. A sua vontade nunca mudou. A vontade do Espírito Santo é salvar a cada um de nós, mas é segundo a sua vontade. Igreja, é muito difícil a gente ver uma pregação no Velho Testamento, sabe por quê? Porque o povo diz que nós não vivemos mais sobre a lei de Cristo. Nós não vivemos mais na lei mosaica, como que a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada pelo soberano. A lei foi dada pelo Pai. Eu louvo e engrandeço o nome do meu Deus, igreja. Porque no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, o meu Jesus vai dizer, Ele vai falar sobre a lei. Ele vai dizer: eu não vim abrogar a lei. Eu não vim acabar com a lei, eu vim cumpri-la. Se o meu Senhor Jesus, Ele veio cumprir a lei, quem sou eu ou quem é você para passar por cima da lei e dizer: eu sou filho de Deus? A lei está aí para nós viver debaixo da lei, sim, igreja. Debaixo da lei do nosso Deus. Ela nunca mudou. Ela nunca deixou de existir. Porque o próprio Jesus disse: eu não vim abrogar. Se Ele não veio acabar com a lei, quem sou eu, quem é o homem para acabar com ela? Ele disse: sede os meus imitadores. E em que momento que tu quer ser esse imitador de Cristo? Na hora de operar milagre? Na hora de colocar a tua mão sobre o enfermo? Tu só quer ser imitador de Cristo na hora da bonança. Por que tu não quer ser imitador de Cristo quando Ele carregou aquele madeiro nas costas? Por que tu não quer ser imitador de Cristo quando Ele foi chicoteado? Por que o povo não quer ser imitador de Cristo, igreja, quando é para levar para o céu? A palavra do nosso Deus aqui no livro de Ezequiel, versículo 27, vai dizer: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirá: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe de ouvir, porque são casa rebelde. Sou eu, igreja. Sou eu que estou dizendo para vós, e vocês não dão crédito à palavra de Deus, porque vocês são rebeldes. É Ele. É Ele quem está falando, que é a igreja. É Ele que fala que o povo dele não dá mais crédito à palavra dele, porque são rebeldes. Porque querem viver segundo as suas maneiras. Querem viver de acordo com as suas vontades, com o que diz o seu coração. O coração do homem é enganoso, igreja. O coração do homem vai conduzir cada um de nós ao inferno. Porque o coração do homem, ele é enganoso. E o nosso Deus não quer nenhum de nós sendo conduzido ao inferno. Ele quer que cada um de nós, igreja, esteja com Ele naquele grande dia. Mas para isso precisa haver renúncia. Não existe salvação sem renúncia. Não existe, igreja. Não adianta eu dizer que eu vou viver do meu jeito. Eu vou para a igreja, eu vou botar um bermudão, eu vou botar uma regatinha, eu vou chegar lá na igreja, mas Deus está vendo o meu coração. O meu coração é limpo. Mentira de Satanás.
Mentira de Satanás, porque quando tu não obedece a palavra, tu não está vivendo segundo a palavra. Quando tu não obedece a palavra, tu está sendo reinado, mas não pelo Deus de Israel. A palavra de Deus, igreja, ela é para ser vivida e não somente pregada. A palavra de Deus, igreja. A palavra de Deus, os exemplos que foi dado, que foram vividos. A gente vai ver o nosso Senhor Jesus, com 12 anos de idade, dentro da casa do Pai. Quando foram atrás dele, a resposta dele foi: por que se preocupaste comigo? Não sabe que me convém cuidar dos negócios do meu Pai? Não sabe que me convém cuidar dos negócios do meu Pai? De que maneira eu e você estamos cuidando do negócio do nosso Pai? De que maneira, igreja, os cristãos de hoje estão cuidando dos negócios do seu Pai? Porque é fácil abrir a boca e dizer: eu sou filho de Deus, bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus, mas que filho rebelde sou eu, que não obedece a palavra. Que filho rebelde sou eu que não obedece a palavra. Acha que pode viver da maneira que achar certinho. Eu posso viver da maneira que eu quero. Pode. Vive da maneira que tu quer. Mas não diz que é filho de Deus. Você pode viver da maneira que tu quiser. Mas não como filho de Deus. Porque na casa do papai tem ordem. Na casa do papai tem decência. Na casa do papai, igreja. Se a gente for ler lá no livro de Êxodo e os livros que sucedem ele, nós vamos ver que foi feito, arquitetado tudo, projetado tudo para se fazer a casa do Pai. Cada coisa tinha o seu lugar. O sacerdote tinha as suas vestes. Hoje em dia é uma vergonha. É uma vergonha, igreja. Certos tipos de pregadores que sobem no lugar onde a palavra me diz que é santo. De qualquer maneira. A palavra me garante que quem santifica a oferta é o altar, porque ele é santo. Se ele é santo, igreja, se santifica antes de subir aqui. Tu acha que tu és quem? Para subir no altar de Deus de todo jeito. Mas estão pregando usos e costumes. Sabe o que é usos e costumes, igreja? É quando tu vê o lago de fogo diante da tua frente. Será que vai ser usos e costumes, igreja? Porque você passou 30 anos da tua vida dentro de um ministério. Você passou 30 anos da tua vida louvando o nome do Senhor. Aí ele me diz: o que adianta tu ganhar o mundo e perder a tua alma? Pastor, eu já ganhei mais de 1000 pessoas para Cristo, através das redes sociais, através do Facebook, através do YouTube. O Senhor, meu Deus, está dizendo: o que adianta você ganhar o mundo e perder a tua alma? Será que a tua alma, igreja, está valendo tão pouco? Porque tu não sabe como ela foi comprada. Porque aquele que tem certeza como a sua alma foi comprada com aquele sangue carmesim, ele dá mais valor à sua vida diante de Cristo Jesus. Ele valoriza mais a intimidade com Deus. Ele valoriza mais, igreja. Porque não é simplesmente chegar e sentar em um banco e ouvir uma pregação. Não é, igreja. Sabe por que eu digo que não é? Porque eu fazia isso quando eu estava lá no mundão. Eu ia sentar lá na igreja no banco da igreja católica e ficava ouvindo o padre falar. Ele falava, entrava no ouvido e saía no outro. Sabe por quê, igreja? Porque eu não tinha intimidade com Deus. Só que o povo de Deus, ele tem que ser diferente. O povo de Deus, igreja, eles precisam ser diferente. Nós não fomos chamados para ser mais um. Nós não fomos chamados, igreja, para ser simplesmente mais um crente. Nós não fomos chamados, igreja, para aqui dentro da igreja ser uma coisa e lá fora outra. Nós não fomos chamados para dar exemplo aqui dentro, mas lá fora nós não damos exemplo. O que adianta?
O que adianta ser um ótimo pastor dentro da igreja, mas dentro de casa não dá exemplo? O que adianta eu ser um ótimo diácono dentro da igreja, mas dentro da minha casa eu não sou exemplo, nem para minha mulher, nem para o meu filho e nem para os meus vizinhos? O que adianta, igreja? Nós temos que ser a diferença. Nosso Senhor Jesus nos chamou para ser o sal da terra e a luz do mundo. De que maneira que tu está sendo o sal da terra e a luz do mundo? O Espírito Santo de Deus neste momento, igreja, Ele me trouxe ao coração a palavra do semeador. Sabe por quê, igreja? Porque mais uma vez o semeador saiu a semear. Nesse momento ele está semeando, igreja. Nesse momento, mais uma vez ele está semeando no meio do povo dele algo que já tem sido semeado há mais de 2000 anos. Ele está semeando a palavra. Nós é quem fazemos a escolha se vamos regar essa palavra ou vamos deixar essa semente morrer. É nós quem vamos fazer essa escolha, igreja. É nós quem fazemos a escolha de todos os dias. Ou regamos aquela semente que o semeador saiu a semear, ou deixa ela morrer, deixa ela ser queimada pelo sol, deixa ela ficar lá entre os pedregais, deixa ela morrer entre os espinhos. É nós quem fazemos essa escolha todos os dias. Qual é a semente que estamos regando? Porque nós sabemos também, igreja, que depois que o semeador saiu a semear, o inimigo dele também semeou no meio do seu trigo. Ele semeou uma semente. Qual é a semente que nós estamos regando, igreja? É a semente que o Espírito Santo de Deus semeou no nosso coração? Ou é a semente que o maligno semeou no nosso coração também? Porque o nosso coração nesse momento ele se torna um campo. Ele se torna um campo onde tem dois tipos de semente. Eita Deus de glórias. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, porque tu és fiel, papai. Eita, decanta labai. Eita, Espírito Santo, glórias a ti, porque tu és fiel, papai. Eu creio que em nome de Jesus Cristo, essa semente maligna que foi lançada entre o povo de Deus, nessa noite ela vai ser queimada, ela vai cair por terra. Satanás, ele não vai ter êxito nessa semente, porque o Espírito Santo de Deus está me dizendo, tem sim, Satanás semeou no meio do povo de Deus, mas essa semente vai ser queimada, porque neste lugar quem dá as ordens é o Espírito Santo de Deus. Satanás ele pode até se andar lá do portão para fora, porque aqui dentro é o Espírito Santo de Deus quem dá as ordens. Aqui dentro nós estamos debaixo da proteção do Espírito Santo. Aqui dentro, igreja, nós estamos sendo cuidados. Aqui dentro nós estamos sendo guardados. Só que a partir do momento que nós saímos daquele portão para fora, os dardos inflamados de Satanás é lançado contra a nossa vida. E vai de mim e vai de ti. Qual é a semente que nós estamos regando? Porque se for a semente que o Espírito Santo de Deus lançou, ele vai nos blindar até a nossa casa, até aquele grande e último dia. Ele vai nos blindar, igreja, contra os dardos inflamados de Satanás. Porque ele cuida do seu povo. Ele disse na sua palavra, iria cuidar do seu povo como a galinha cuida dos seus pintinhos, debaixo das suas asas. Nessa noite ele está dizendo mais uma vez, eu quero cuidar de cada um de vocês como a galinha cuida dos seus pintinhos. Eu quero cuidar. Eu quero sarar as suas feridas. Eu quero aliviar as suas dores. Porque como foi dito ontem que o fardo do nosso Senhor, ele é leve, verdadeiramente ele é leve, porque ele nos ajuda a carregar. É ele, igreja. É o Espírito Santo de Deus quem vai adiante do seu povo, quando o seu povo abre o coração para a palavra. Quando o seu povo abre o coração para receber a palavra. Quando o seu povo verdadeiramente quer mudança. Quando o seu povo verdadeiramente confessa, Pai, eu estou errado. Pai, eu pequei. Mas me ajuda, Senhor, porque sozinho eu não consigo.
Quando nós reconhecemos que erramos e que precisamos da ajuda do Espírito Santo, aí Ele vem. Ele vem, igreja. Ele vem porque não existe pai. Não existe pai que veja o seu filho sofrendo e não venha ao seu socorro. Amém, igreja? Eu fiz um esboço, igreja. É a primeira vez que eu faço um esboço. Mas eu decidi deixar o Espírito Santo de Deus falar. Se eu for falar o que tem no meu coração, eu mato cada um de vós. Se eu for falar o que tem no meu coração, eu mato cada um de vocês. Porque o coração do homem, ele é mau. Por isso eu deixei o que tem no coração de Deus sair para vocês. O coração do homem, ele é perverso, igreja, mas o do nosso Deus, ele sara, ele cura, ele transforma, ele liberta. O nosso Deus, ele é fiel. E até aqui ele falou essa noite. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade, que as palmas louvem o nome do nosso Deus.